Check-up no rádio. Doutor Marcos Galvão, médico otorrino, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Valeu, Marcão, bom dia Geraldinho, bom dia a todo mundo que está ouvindo, né? Enquanto chega alguma pergunta aí, a gente vai chamar a atenção para esses casos de virose respiratória. Eu ia falar sobre isso, acredita? Pronto, que estão acontecendo aí à torta e à direita e à esquerda. Em todo canto e em todo lugar. Um amigo meu ontem ligou para mim de Natal informando que não conseguiu ser atendido em nenhum hospital porque estava todo mundo de porta fechada pelo aumento da demanda de pessoas. Uma coisa que tem chamado a atenção é que essas síndromes virais de agora, elas estão misturando muitos sintomas. Então, às vezes a pessoa começa com sintoma respiratório, espirro, coriza, tosse, dor na garganta, e depois aparece uma dor abdominal, uma diarreia, um vômito, tudo junto e misturado. E de modo que a gente fica meio perdido, né? Quando recebe um paciente desse, de o que abordar. O que é que a gente vai fazer? A gente vai tratar a via respiratória, vai tratar o trato gastrointestinal e o que é que a gente vai fazer? As viroses, elas têm um comportamento. Normalmente os 3 primeiros dias são muito ruins, com febre, muita dor no corpo, dor de cabeça. E há uma fase que a gente não trata diretamente a virose, a gente trata os sintomas. Então, numa situação dessa, a gente faz um probiótico para melhorar o intestino, faz uma medicação para melhorar a questão de vômito, de enjoo, trata um medicamento para melhorar a coriza, a tosse. E depois do 3º dia, caso os sintomas vão persistindo, vão se direcionando para um canto, um lugar mais específico, é onde a gente vai abordar de alguma forma mais específica. E eu tenho atendido muitos pacientes, principalmente crianças, com evolução para pneumonia e com evolução para otite média aguda, que é uma coisa que a gente vem falando aqui há muito tempo, com certeza a Ine fala e eu venho falando também, que essa evolução para doenças, para infecções bacterianas secundárias à infecção viral, são muito importantes, principalmente na infância. Então tem que ficar atento para aquela criança, principalmente crianças abaixo de 2 anos, que estão gripadinhas e de repente começa a reclamar de dor no ouvido, uma febre muito alta após o 3º dia, persistente, ou que às vezes nem reclama, fica só chorando sem a gente saber o que é. Para um fato desse, correr logo no pediatra para ver como é que está a situação, o que é que pode ser feito. Eu mandar aqui um abraço aqui para o seu xará, né? Dr. Marcos Vinícius, juiz aqui, está na escuta aqui do nosso programa. Ele perguntou o seguinte, pergunta ao Dr. Marcos Galvão, como chás e plantas podem ser usadas para prevenir doenças respiratórias? Rapaz, Marcos fez uma pergunta difícil, rapaz, porque você sabe que a gente não estuda muito a medicina tradicional caseira do sertão. A gente tem uma formação muito alopata, né? O que a gente sabe, né, via de regra, é que muitas vezes os chás, as plantas, elas não têm uma capacidade de tratar uma doença, mas elas têm uma capacidade de melhorar alguns sintomas, né? O chá de boldo, por exemplo, ele estimula a função da vesícula, então ele melhora a digestão, principalmente de comidas com muita gordura. O alecrim, o eucalipto, que tem essas essências, esses odores descongestionantes. Então, quando eu estou com o nariz muito obstruído, que eu faço uma inalação, que eu tomo um sarginho de hortelã e de alecrim, eu provoco uma vasoconstricção da mucosa nasal e meus sintomas melhoram. Para tratar as doenças, por exemplo, eu não tenho um conhecimento para afirmar como é que isso pode ser feito. Mas no alívio dos sintomas, com certeza a gente tem muito a aprender com principalmente os mais idosos que foram criados e mantêm essa cultura do uso de plantas para o tratamento de sintomas. Essa questão, o ouvinte pergunta, se já foi confirmado se quando tem vômito e diarreia é a virose da mosca? E que virose da mosca é essa? Na verdade, essa virose da mosca, ela não existe, né? A gente chama assim virose da mosca porque as viroses geralmente são sazonais, então elas têm os ciclos. E essas viroses, as jecas, as gastroenterites agudas virais,
elas coincidentemente ocorrem mais comumente nesse período, onde é o período que aqui na região da gente tem muita mosca. Então não é que a mosca transmite essa virose, não. As viroses intestinais, elas são transmitidas através de água e alimentos contaminados ou contatos com perdigotos, como por exemplo gotículas de saliva de um paciente que está infectado. E existe uma diversidade de vírus que podem provocar esses sintomas gastrointestinais, que a gente chama de virose da mosca, como por exemplo o rotavírus e o adenovírus. Então são 2 vírus que podem provocar isso, mas existe uma infinidade de outros vírus. Então o termo virose da mosca surgiu porque coincide com a época do ano que aqui tem muita mosca. Nada a ver, então, a mosca não transmite virose para ninguém. Não, a mosca pode transmitir outras doenças, né? Por exemplo, a mosca pousou em fezes de humanos ou de animais. Então, fezes ficaram grudadas ali nas patinhas dela. E ela veio voando lá de onde ela estava e pousou no seu prato de arroz. Então, aquele arroz ficou contaminado com fezes que poderiam estar contaminadas com alguma outra doença, vírus ou bactérias, e aí você começar a desenvolver sintomas. Então, ela pode servir como um veículo de transmissão. Mas ela transmitir diretamente, a mosquinha está doente e a gente teve contato com ela e pegou a doença, não acredito que não. Aproveitar aqui, antes de trazer aqui mais perguntas dos ouvintes, a gente tem observado realmente muitas crianças, e crianças de 1 ano e 5 meses com essa virose. Isso. E os pais ficam preocupados, o que eu faço? Tem que correr imediatamente para algum hospital, para alguma UBS, alguma clínica, ou existem cuidados que já devem se iniciar dentro da própria casa? Pronto, assim. Quando a gente tem uma pessoa doente, especialmente quando é uma criança, especialmente quando essa criança está abaixo dos 2 anos de idade, logo que os sintomas de virose comecem, você tem que começar a tratar inicialmente os sintomas. Então, tá com febre, dou um antitérmico. Tá com dor na barriga, posso fazer uma medicação para melhorar aquela cólica abdominal. O que é que você tem que ter em mente com criança? Criança desidrata muito fácil. Então, basta 2, 3, 4 episódios de vômito, 3 episódios de diarreia para aquela criança estar desidratada. E muitas vezes a catástrofe na saúde dela não é nem pela doença, é pela desidratação. Então, a criança que adoece, a primeira coisa que você tem que fazer é hidratar. Água, suco, o que ela aceitar de líquido você tem que dar. Percebeu a criança que vomitou muito, que teve muitos episódios de diarreia, começar a ficar sonolenta, desanimada, queda de estado geral, vá com ela a um hospital, porque provavelmente ela vai precisar ser hidratada. Muitas vezes o grande remédio de uma virose é água, certo? Então, primeira coisa, hidratação. Segunda coisa, tratar sintomas. Está com febre, dou um antitérmico. Passou de 3 dias, não tem uma melhora significativa do quadro, ir ao pediatra, para o pediatra avaliar e ver o que é que aquela criança está precisando a partir daquele momento. Tirem o café aí aliás, uma pergunta aqui que talvez para quem esteja em casa aí nos ouvindo aí vai ter algum constrangimento. Vamos lá então. O Vitor pergunta aqui o seguinte, né? Fui tomar um copo d'água e tem uma rã dentro da água. Mas rapaz, bichinha. E aí, traz algum risco para a saúde, para a minha saúde ou não? Olha, muito provavelmente não, né? Muito provavelmente não. Mas é como eu lhe disse, aquela rã ela pode ter passeado por algum local, algum lugar, e ter entrado em contato, ter se contaminado a superfície dela com um cocô, por exemplo, um xixi contaminados, e ela ter trazido aquela bactéria, aquele vírus para a sua água, e ao que você ingeriu, você teve contato com ela. A gente sabe que existem alguns anfíbios, como rãs e sapos, que têm veneno. Mas eu não tenho notícia de, aqui na região da gente, a gente ter esse tipo de rã que possa trazer algum prejuízo maior. Se fosse com minha mãe, eu tenho certeza que a gente hoje estava no velório dela, porque se ela viu uma rã a 1 quilômetro de distância, ela sai correndo e o infarto é grande. Doutor Marcos, eu ronco muito quando estou dormindo. Será que tem cura? Olhe, toda vida que a gente tem uma pessoa com ronco,
a gente recebe uma pessoa e a queixa dela é ronco, a primeira coisa que você pensa é que aquela pessoa está com a apneia do sono, certo? A apneia é uma doença que a gente já falou muito aqui também. Eu falo sobre ela, Enio fala sobre ela, Wander fala sobre ela. Então, é uma doença que tem repercussão em todo o organismo da gente. Além do ronco e da perda da qualidade do sono, ela tem repercussão em sintomas cardiovasculares. Então, a longo prazo, seu coração, seu pulmão vai começar a sofrer um pouquinho. Então, a questão do ronco é aquela história. Eu ronco. Primeira coisa que eu tenho que saber, esse ronco está relacionado à apneia do sono? Está. Eu tenho que tratar a minha apneia. Primeiro tratamento de apneia. Eu tenho apneia, eu ronco. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Perder peso. Certo? Perder peso. Segunda coisa, equilibrar a alimentação. Terceira coisa, fazer atividade física. Então, a alimentação e a atividade física já me ajudam a perder peso. Certo? Depois, higiene do sono. Na hora de deitar na cama e estar assistindo televisão, olhando rede social, em celular. Deitou, apagou tudo, dormiu. E procurar um profissional para fazer o exame da apneia do sono, que é a polissonografia. Diagnosticada a apneia, o principal tratamento é o uso de um aparelhinho chamado CPAP, que não vai deixar sua via respiratória fechar durante o sono e, consequentemente, vai tratar essa apneia que teve como primeiro sintoma o ronco. Já tomei todas as doses da Covid, não estou com vontade de tomar a bivalente. O que é que eu faço? Olha, eu sou totalmente a favor de vacinas, certo? E a bivalente, que é uma vacina da Pfizer, pelo menos até agora, a gente não tem nenhum artigo científico robusto que comprovou algum malefício que ela possa causar. Então, hoje, baseado no que a gente tem de literatura médica e de notícias sobre as vacinas, eu recomendo que a população tome a vacina da Pfizer de acordo com o programa do Ministério da Saúde. Algumas outras vacinas, já houve, inclusive a retirada delas do mercado, mostraram alguns malefícios, embora tenha sido numa quantidade muito reduzida de pessoas, e elas foram circuladas e elas foram retiradas do programa de vacinação aqui no Brasil. Mas a vacina bivalente, até o momento, não se tem notícia de um malefício que ela tenha causado a algum paciente, alguma pessoa que tomou. Então, minha recomendação é que você complete o esquema vacinal. Falando em casos de Covid, né? A gente passou muitos meses aí sem atender ninguém. Hoje, vez ou outra, está surgindo um caso. Nos últimos 2 meses eu devo ter atendido aí umas 6, 8 pessoas com Covid. Todos quadros muito leves, inclusive pessoas bem idosas. Mas as notícias que a gente tem sobre mortalidade é que as pessoas que estão evoluindo para casos mais graves são idosos com esquema vacinal incompleto. Né? Isso é estatística, eu não tenho como questionar um dado desse. Então, a recomendação, na minha opinião, é que você tome a vacina e complete seu esquema. E quem ainda, por exemplo, de repente não tomou nenhuma dose de vacina, pegando aqui o gancho aqui da nossa ouvinte, pode tomar? O ideal é tomar? Sim, com certeza pode tomar e deve iniciar o esquema para poder completar o esquema, mesmo que não tenha tomado nenhuma dose ainda. Não pode tomar bivalente, não? Aí eu não sei lhe dizer, Marcos, sinceramente, se ela pode começar o esquema com a bivalente, mas eu acredito que sim. Acredito que não tem nenhum problema ela começar o esquema com a bivalente, não. E outra pergunta aqui, eu posso tomar a vacina da gripe e a da Covid ao mesmo tempo, não? Olha, eu não li até agora nenhuma contraindicação. Inclusive já recebi alguns pacientes que tomaram. Tá respondendo aqui então a pergunta. Outro ouvinte pergunta, doutor, chá de erva doce é bom para gripe? Ô, pergunta difícil, rapaz. Essas perguntas de chá me deixam em canto de parede. Eu sei que para acalmar o ânimo é bom, né? Exatamente. Eu acredito que mal não vale fazer. Mas como o chá de erva doce, até onde eu sei, não tem substâncias que façam melhorar a congestão nasal, talvez para a gripe ele não tenha um resultado muito bom como o de hortelã, de alecrim, por exemplo.
mas vale a pena a senhora tentar e depois mandar o feedback aqui pra gente, dizer se deu certo ou não. Outra pergunta, doutor Marcos, qual é a realidade, aliás, qual é a eficácia desses aplicativos que controlam o sono? Acho que se refere a aplicativo celular, né? E aquele do relógio também, né? Dos smartwatches, vamos dizer assim, que eles têm aqueles aplicativozinhos que controlam. Na verdade é assim, eu acredito que pode haver um parâmetro, principalmente se for um smartwatch de boa qualidade, né? Mas não acredito que ele vá lhe dar um parâmetro fiel do que está acontecendo, porque os sensores que ele tem para verificar a taxa de oxigenação, frequência cardíaca, tudo não devem ser sensores tão precisos como que a gente tem em uso profissional, por exemplo, em hospital ou no aparelho que faz o exame da apneia, da polissonografia. Mas com certeza ele deve servir de alerta. Eu vi uma reportagem uma vez de um senhor americano que estava usando um smartwatch para dormir e ele começou a ter uma arritmia cardíaca grave, o relógio detectou e já fez uma chamada automática para o filho dele. O filho dele foi até ele já com socorro e salvou a vida do senhor por causa do alerta do relógio. Então, assim, ele não vai dar uma medida muito precisa, eu acredito, mas ele serve para dar parâmetros para a gente começar a alertar para alguma disfunção aí. Doutor Marcos, na minha rua várias pessoas tiveram gripe, inclusive minha esposa, mas eu não tive porque estou com as doses em dia. O senhor pode explicar um pouco como funciona essa proteção das vacinas contra a gripe? Na verdade é assim, o que é que eles fazem com a vacina da gripe? Eles aguardam o ano iniciar, isolam as variantes do vírus da gripe, da influenza, que estão mais presentes naquele ano e desenvolvem uma vacina contra aquelas variantes mais prevalentes a cada ano. Por isso que a gente tem que tomar a vacina da gripe todo ano. E qual é o princípio de uma vacina? É apresentar ao organismo da gente aquele agente, aquele vírus inativo, para que o organismo da gente comece a produzir anticorpos, que são células de defesa, contra aqueles organismos, para que a gente entre em contato e o organismo da gente combata o agente antes dele provocar sintomas. Toda vacina tem uma taxa de eficácia e, consequentemente, uma taxa de falha. Então, mesmo você tomando a vacina, você pode gripar. Mas qual é a grande importância da vacina da gripe, como foi muito divulgado da vacina da Covid? É evitar casos graves. Então, os pacientes hoje em dia, eles têm Covid? Têm. Mas eles estão ficando graves? Não estão. Ou porque o vírus abrandou, ou porque a vacina foi eficaz. Eu prefiro acreditar que foram as duas coisas. A eficácia da vacina com o abrandamento do vírus. Dr. Marcos Galvão, ele é médico otorrino, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99992-2923. Obrigado pela sua participação. Valeu, Marcão. Até a próxima. 7h40, confirmando.